gente vai ouvir todo o estudo, toda a credibilidade e tudo que ela, nesses últimos dias, gente, o que ela estudou para vir aqui pra gente falar desse assunto é brincadeira. Nossa nutricionista funcional, doutora Gisela Savioli, muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Muito prazer tê-la aqui. Ah, nem fale, eu tô assim super contente com essa pauta. Porque ninguém aqui vai falar mal ou falar... Não. Aqui, antes até de começarmos, eu vou ler um trechinho desse documento para o pessoal entender do que a gente está falando. Tem algumas pessoas que não sabem, né, a respeito dessa nova citação da Abram. E quem não sabe vai ficar sabendo e vai entender um pouco mais dessa história. Com muita responsabilidade, e o mais importante que a gente conversou muito antes, né? Nossa. Bom senso. Aqui você vai ver que o que vai predominar é bom senso. Bom, o posicionamento oficial da Associação Brasileira de Nutrologia a respeito da prescrição do óleo de coco. Eles citam aqui algumas características do óleo de coco, ácido graxo, gordura saturada. E aí, eles divulgaram, inclusive isso está no site da Abram, vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz questão que imprimissem para mim a nota inteira. Claro que eu não vou ler a nota inteira, mas eles colocam itens aqui. Assim, eu vou ler o primeiro item. Quando o óleo de coco é comparado a óleos vegetais menos ricos em ácido graxo saturado, recente revisão mostrou que ele aumenta o colesterol total. Então, está dizendo que o óleo de coco aumenta o colesterol total. Número 2. Tem sido reportado que o óleo de coco possui atividade antibacteriana, antifúngica, antiviral e imunomoduladora. Porém, tais estudos são predominantemente experimentais. Então, está querendo dizer que essas características e qualificações do óleo de coco estão em estudo experimental. E o próximo item, até o momento não existem estudos clínicos que tenham abordado o efeito de óleo de coco na função cerebral de indivíduos saudáveis. Então, se algum dia você ouviu que ele podia ajudar nesse sentido, aqui está dizendo que estes estudos também não estão 100% ok. Agora eu deixo a palavra a doutora Gisela Savioli. E tem aqui justamente uma... Boa tarde. Bom dia, né? Bom, agora é mais cedo. Nós vamos que vamos, não vamos pegar a tarde hoje. Eles, inclusive, comentam que não se deve prescrever óleo de coco para emagrecimento. Perfeito. E quantas vezes a gente já não fez esse comentário aqui? Então, primeira coisa, eu fiquei pensando assim, meu, coitado esse óleo de coco, outra vez na Berlinda. E coitado das pessoas que ouvem aqui uma coisa, que leem ali outra, e que eu me incluo como uma consumidora, eu me incluo como uma, né? Exato. Então, vamos pensar junto, todo mundo? Vamos. Então, primeira coisa, eu pensei assim, por que será que saiu essa nota? Perfeito, eu também. Então eu fiquei pensando, será que hoje na mídia social, que realmente tem muita gente falando muita coisa, e pessoas que são bem intencionadas, mas que não são profissionais da área da saúde? Perfeito. Então, acabam usando alguma coisa dentro do seu contexto. De repente, aquela pessoa emagreceu, aquela pessoa fez aquele exercício, melhorou o glúteo. Mas será que aquilo é a informação de um profissional da área? Perfeito. Então, o que me fez ver é o seguinte, deve ter muita gente falando sobre um exagero no consumo que levou, então, esses órgãos a se manifestarem. Sem dúvida. Tá, isso é um ponto. Mas aí que tá, a gente não pode ter aquela visão, assim, reducionista e dizer assim, nunca mais vou comer uma gordura saturada. Então, eu trouxe aqui, Carol, assim como esse é um órgão que estuda uma série de diretrizes, você sabe que eu sou esposa de cardiologista, né? Então, eu trouxe a última diretriz que a gente pode até mostrar, que eu falei, eu não vou ler slide, mas eu faço questão de mostrar para as pessoas saberem de onde estão as fontes daquilo que eu vou comentar. Perfeito. Então, se puder vir o primeiro slide... A gente não vai dar leitura, tá, não, gente? É só para entrar aqui para vocês verem que isto existe, que tem propriedade. Tá. Exatamente. Então, olha, gente, 2013... Arquivos Brasileiros de Cardiologia. É aqui que o Dr. Roque estuda, que todo cardiologista estuda. Essa é a diretriz do consumo de gorduras para a saúde. Aqui estão os estudos. Vamos mudar o slide agora, tá? Então, veja só, uma coisa importante. Fala assim, puseram a berlinda do coitado do óleo de coco por causa da tal da gordura saturada. Tá, Minhoto, seu sobrenome. É. A família Minhoto é toda igual? Não.
As gorduras saturadas não são todas iguais. Então, olha, gente, eu estou pegando coisa escrita na diretriz. O que acontece? Das saturadas, você tem as de cadeia curta, né? E as de cadeia longa. Certo. Aqueles de cadeia longa, vamos voltar ao slide que eu fiz bem dinâmico para a gente ficar. Não? Para voltar, desculpa, perdão, erro meu. Vamos para frente. Tá bonito isso. Está lindo, né? Vamos pro próximo. Próximo, aí. Gente, isso são todas as figurinhas dos desenhinhos dos ácidos graxos. Tudo aqui é gordura. E tudo que tem 0 é saturado, porque não tem ligação quebrada, que aí faz os monos, uma ligação quebrada, ou os poli, mais de uma ligação quebrada. Certo. Então, tudo aqui que tem 0, 0, 0 e 0 são gorduras saturadas. Agora, olha a diferença de tamanho, tá? Tá. Agora, vamos mostrar agora, dá um clique, porque eu pus um slide que era data show, vê se dá para, talvez, passar o próximo slide, vai mostrar. Tudo bem, não mostrou, mas não tem problema. O que acontece? Os de 8 até 12, esses aqui, eles são saturados, mas eles são de cadeia média, eles são pequenininhos. Eles não são tão grandes quanto esses. Então, eles não precisam, na hora que são absorvidos no intestino, de uma coisa chamada lipoproteína. As lipoproteínas são justamente os transportadores para com os grandes ácidos graxos, seja eles quais forem, saturado, insaturado, poli e tal, no sangue. Porque o sangue, ele não consegue misturar com óleo. E tudo no sangue vai de carrinho. Então, o ferro tem a ferritina de transportador. E esses pequenininhos aqui não precisam daquela lipoproteína, que é o exame de sangue que você faz para saber se a sua veia está entupida, coisa e tal. Exatamente. Como estão os níveis de colesterol, etc. Então, vamos fazer uma dinâmica aqui e a gente já volta para lá. Porque a minha pergunta é a seguinte, claro que o público também. Glaucia, estão mandando, né? @VocêBonitaTV. Manda a sua pergunta. Se quiser, manda em vídeo pelo direct. Isso. O que você quiser. O que você quiser hoje, o espaço é seu. O negócio é o seguinte. Doutora Gisela, no termo diz que por ser uma gordura saturada, embora diferente, a sua explicação perfeita, eu acho isso muito legal para que a gente saiba disso, entope ou não entope veia? Aumenta ou não aumenta colesterol? E se aumentar, qual é o impacto ou não deste consumo? Agora, o quanto é preciso ser consumido para que isso ocorra de acordo com a nota da Abram? Primeira coisa, o que eu quis mostrar aqui é que tem gordura saturada em tudo. É verdade. Então, se puder só... Tudo animal tem gordura saturada. Eu só queria passar os slides rápido, porque aí a gente entra justamente nisso. Então, voltando, esses aqui não precisam de lipoproteína, eles são absorvidos direto no intestino, caem na corrente sanguínea e vão direto para o fígado. Por isso que eu já falei aqui que óleo de coco, para quem tem esteatose hepática, não é proibido. Não é recomendado. Agora, vamos mudar o slide. Próximo slide. Tá? Nós vamos responder todas essas perguntas. Essas, tá? Então, tudo bem, é aqui que a gente está falando. Agora, você tem os de cadeia longa, a partir de 14 carbonos. Podemos virar o slide. Aí. Mais um, são esses de 14 em diante, olha quantos. Ó, primeira coisa, os que são saturados e que precisam de lipoproteína. O mirístico, que tem aonde? Leite derivados. Segundo, o palmítico, que esse é o que nós vamos conversar bastante. Esse palmítico, que no óleo de coco dos saturados, você tem em torno de 7 a 10% desse palmítico, tá? Esse palmítico onde tem? São principais fontes de gordura animal, vou explicar por quê, e o óleo de palma. Claro, o palmítico vem da palma, tá? Então, o ácido palmítico é que é o mais abundante da alimentação humana. Por quê? Nós, seres humanos, vamos comer, não vou mais comer gordura. E você vai ter que ter um slide sobre isso. Vou comer carboidrato, gordura faz mal, fetofobia, e passo a comer carboidrato. Carboidrato vira gordura. Que gordura? Que gordura? Saturada? Sim. E que ácido? Palmítico. Que é pior ainda. Então, vamos... Não, eu trouxe um estudo que me mandaram ontem, tenho até agradecer os colegas. Agora, vamos virar o slide. Agora, uma pergunta, doutora. Vamos já... Nós vamos chegar no final, o quanto a gente pode consumir por dia, Isso. Né? Então, olha só. Discussões que questionam isso é desse documento, tá? Diz o seguinte, que a indicação da diminuição da gordura saturada,
Houve um aumento, então, no consumo do quê? De carboidrato. Trocaram gordura por carboidrato. E aí, o que aconteceu? Essa substituição pode ter grande impacto no aumento do risco das doenças cardiovasculares e diabetes. Claro, que assiste Você Bonita já sacou isso. Tá, mais um e acaba. Vamos lá? Último. E daqui a pouquinho, perguntinhas do público que nós vamos chegar num ponto importante. E olha o que fala aqui, do óleo de coco. Aí eu entro e nós vamos falar sobre isso. Primeiro, que o óleo de coco tem várias gorduras saturadas, etc. Olha, mas olha o que eles dizem. A principal é o ácido láurico. E olha, 12, então não precisa de lipoproteína, tá? Ele é absorvido diretamente, é o chamado TCM. Tá. Em respeito às dislipidemias, eles dizem que sabe-se que as gorduras sólidas saturadas, ricas nesse ácido, resultam em perfil lipídico mais favorável, mais saudável do que uma gordura sólida rica em ácidos graxos trans. Por isso que você vai ver agora... Que são as outras. Você vai ver agora o quê? A capa, no próximo slide, do nosso guia alimentar, que fala o quê, Carol? Gente, vamos pensar bem nisso. Vamos mudar? Eu sempre tive um bom senso de pensar o seguinte, só que é natural, né? Quem deu isso aqui pra gente? A natureza. Isso. O homem não modificou. Então, Carol, o que eu digo? O que esse guia maravilhoso preconiza? Comer alimentos minimamente processados. Então, entre um óleo de coco e uma margarina, eu vou para o óleo de coco tranquilamente. Porém, os dois podem aumentar o colesterol? Tudo aumenta colesterol, é gordura, Carol. Então tem relação com colesterol. O que nós temos que ver é que gordura, nós temos que ingerir o mínimo possível. O excesso, porque nós estamos numa sociedade onde você viu que eles dizem que nós consumimos demais o tal do ácido palmítico. Por quê? A gente se entope de proteína de origem animal. Você não está vendo a gordura aqui, mas a gordura aqui dentro é o ácido justamente palmítico. O que você, quando engorda, acumula ácido palmítico, tá? E o que acontece? Ele é inflamatório também. Gente, eu descobri uma outra coisa ainda, que está de surpresa para o final do programa. Adoro deixar para o final. Também, ele é pró-inflamatório, entendeu? Agora, inflamar é bom, o problema é que a gente está inflamando demais. Então, gente, esse negócio daquela coisa, agora é tudo só comida de gordura. Agora é só comida de proteína. Agora é só comida, agora é só goji berry, é só... Gente, não pode. Temos que parar com isso, temos que ter uma alimentação equilibrada, aonde tudo é importante, inclusive essa gordura, que a gente pode comer até 7% de tudo que a gente comer, 7% pode ser de gordura saturada. Isso são as diretrizes. E aí a gente junta, se você quer o óleo de coco, um pouquinho do óleo de coco, você vai comer carne naquele dia, já tem um pouco de gordura aqui, você vai botar um azeitezinho na sua salada, tem gordura aqui. Você tem que fazer o quê? Primeiro, rodízio. Não comer sempre a mesma coisa. Tá? Vai comer óleo de coco? Vai. Porque, por exemplo, o meu atleta que quer um pouco de energia, ele prefere, não vou querer carboidrato agora cedo. Então, vamos pôr um pouquinho. Gente, é uma colher de sopa, não é virar o óleo de coco na sua xícara de café. Por quê? Porque você vai ter o estímulo da cafeína e você vai ter a energia vindo desse TCM ou dessa gordura de coco, melhor para mim do que vindo naquele momento de um carboidrato. Eu entendi. Só que, doutora Gisela, eu te pergunto, vamos falar um pouquinho das gorduras que estão aqui para fazer a dinâmica daqui. Você trouxe, aqui é margarina. Não, é manteiga. Manteiga. Margarina nem a mosca que é margarina. Não. É manteiga, uma colher de sopa. Olha, veja bem. Tem 7,3 gramas de gordura saturada. Então, quando você come uma colher de sopa de manteiga, você está ingerindo 50% do que você pode por dia de gordura saturada. Puxa vida. Já gastou ali? O óleo de coco, praticamente quase tudo. Então, vamos pro óleo de coco fazer a comparação. Exatamente. Uma colher de sopa do óleo de coco, 11,2 gramas de gordura saturada. Então, ele tem, em gordura saturada por gordura saturada, ele tem até um pouco mais. Tem mais. Porém, a cadeia dele é diferente. Exato. Inclusive, tem coisa boa na manteiga. Tem ácido butírico, que é excelente para os enterócitos, para nossa... Quer dizer, tudo é do bem. A gente não pode... Tem que mudar, Carol, aquele negócio, mocinho bandido.
esse é proibido, esse é... Não, gente. Não tem nem mocinho nem bandido. O que tem bom senso. Quantidade, bom senso e equilíbrio. Isso que é muito importante. Então, é uma alimentação equilibrada. Ai, não como mais carboidrato. Aí eu pergunto assim, o que é carboidrato para você? Ah, farinha, macarrão. Eu falei assim, tá. E onde que eu encaixo os legumes, as verduras e as frutas? Ah, é o grupo das hortaliças. Não, é carboidrato, né? É carboidrato. Você entende, Carol? Isso que eu queria trazer para mostrar. E por último, eu vou deixar o último slide para mostrar uma coisa assim que é realmente o que há de mais atual que se soube e que eu quero mostrar com isso o porquê que o câncer é tão associado às pessoas gordas, obesas. Então, nós vamos conversar, porque fica aquela coisa, a pessoa que come... Não, e vou deixar bem claro, vocês entenderam, não tem ninguém aqui falando contra uma nota tão importante como essa, muito pelo contrário. Outra coisa... É saturado, sim. Sim. Então, aumenta a colesterol? Sim, mas você tem que... Mas não só ele sozinho. Não, gente. É tudo que compõe o dia e a alimentação daquela família, daquela pessoa. E aí, você, profissional da nutrição, escolhe o que é melhor para aquele paciente. Então, eu não dou óleo de coco para cozinhar, porque eu só recomendo como em casa, na minha culinária. Como que é a sua recomendação? Minha, em casa. Eu falo primeiro que em casa para mim, eu já trago lá para, digamos assim, para a rotina do meu consultório. Primeira coisa, o azeite de oliva, tá? E quantas colheres por dia no máximo? Querida, uma colher de azeite tem 100 calorias, né? Que é gordura pura. E aí, uma colher de azeite saturada, ele tem pouca. Tem pouca, então, por isso ele é considerado também uma boa gordura. Porém, azeite de oliva é rico em ômega 9. Cadê meu ômega 3 e meu ômega 6 que eu preciso ter equilíbrio? A gente tem que misturar, fazer um giro. Isso que é importante. Então você pode usar uma colher de sopa meia numa salada do almoço e meia numa salada do jantar e usar o óleo de coco em outro momento. Também. E se eu tiver um paciente que, por exemplo, por isso que essas duas vertentes eu gosto bastante, porque eu posso estar usando mais para algumas cocções, por exemplo, o azeite de oliva e deixar ele mais na forma crua, entendeu? Ele, por exemplo, que eu amo de paixão, daí eu jogo num café e a gente toma um café com um pouquinho mais de energia. Mas isso não é para emagrecer e nem para todo mundo. Porque se a pessoa não fizer uma atividade física, ela vai engordar, não vai, doutora Gisela? Com certeza. Onde a gente liga o óleo de coco, por que da história do emagrecimento? Por que surgiu isso aí? Como é que a gente... Enquanto isso, eu vou pegando perguntinhas aqui. Isso aí é uma história que eu não li nada que contasse a respeito do porquê disso. Eu não sei até que ponto realmente você sabe que existe aquilo. Agora tal alimento é o alimento da vez, é o milagroso da vez. Quem começou com isso? De repente, alguém que experimentou, teve esse resultado, enfim... Eu não tenho comprovação científica para isso. Então, gente, não vai usar óleo de coco porque emagrece. Uma vez minha mãe perguntou isso. Cara, como é que é aquela história lá do óleo de coco? Gente, eu, por exemplo... Mãe é muito calma nessa hora. Por exemplo, o óleo de coco, ele é tão puro... Ele não tem nada, é que nem o azeite de oliva. Espremeu a azeitona, saiu o azeite. O óleo de coco, a mesma coisa, extraído da fruta. Não tem nada, só ele. O homem não modificou. Ele apenas industrializou, claro, para que chegasse na prateleira. Carol, eu só uso óleo de coco para fazer massagem. A Eli, minha massagista, também ela faz óleo de coco. Por quê? E no cabelo também é uma boa. Gente, a pele é o maior órgão que a gente tem. Tudo que você põe na pele absorve. Só que, por exemplo, você não cozinha com óleo de coco? Claro que sim. Também? Também. Meus bolos em casa. Eu tenho uma receita maravilhosa que todo mundo, quando eu faço, fica pedindo a receita. É um bolo de cenoura, aquele fabuloso que você coloca no liquidificador. Só que em vez de pôr a gordura daquela receita de um óleo de milho, de uma, sei lá, qualquer coisa, eu ponho óleo de coco. Fica divino. Você não ia comer o bolo com outro óleo de qualquer jeito? A doutora Zé está contando que caso você consuma algum óleo, melhor que seja esse. Exato. Então, mudaram algumas coisas, mas nem tanto. É a interpretação. Porque o dia que saiu esta nota, eu vou contar para vocês. Eu estava fazendo o meu treino, minha diretora me mandou um WhatsApp, e eu parei o WhatsApp, porque sempre quando ela me manda um WhatsApp, eu paro na hora o meu treino. A diretora mandou, entre no seu e-mail. Pá, já entrei no e-mail, falei, Vivian, só um minutinho, nós vamos treinar daqui a pouquinho, eu preciso saber disso. Quando eu abri a nota, falei, peraí. Vamos entender isso, porque faz parte de todo o objetivo de uma história do Você Bonita, falar a respeito disso com muito respeito, com muita credibilidade e com muito cuidado. Então, doutora Gisela, te pergunto, quando a gente... Por que você trouxe isso aqui? É a mortadela de Ivaí?
Gente, olha... Essa é do Ivair, hein? Gente, o que eu quero dizer, gordura saturada, como é que eu olho para ela, animal? Ela é sólida em temperatura ambiente. A manteiga também. Mas dá uma olhadinha, gente, quando você come uma fatia de mortadela, ó a encrenca. O bolão. Olha da a encrenca. Então, é o que eu quero dizer, você come gordura saturada num monte de outras coisas agora. Peito de peru tem gordura saturada. Não tem? Gente, é de origem animal. Tudo gente, peito de peru esquece. O peito de peru é um horror. Me dá uma briga, não, aquele é um horror. Porque além de tudo tem um monte de tranqueira dentro. E esses óleos assim? Porque quando eles colocam também aqui, descrito e tal, eles fazem uma comparação que é tudo farinha do mesmo saco. Você deu a entender que não é tudo farinha do mesmo saco e mostrou porque vocês entenderam o negócio da cadeia. Só que, claro, a gente está falando de um órgão e nós estamos falando com muita gente. Esse vídeo nosso, depois na internet, milhões de pessoas vão assistir, inclusive fora do Brasil. Então, é claro que isso é uma coisa seríssima. Então, quando a gente defende, quando você diz, Carol, eu defendo que a pessoa coma X de gordura saturada por dia, que isto é o recomendado. Isso. Quantos gramas ou quantas colheres ou quanto todo dia inteiro a gente pode, então, reservar só para nossa gordurinha? Então, a gordura saturada é o que falei. O que é a recomendação das diretrizes? 7% da sua recomendação. Quando dá esse tititi, é porque o programa está fazendo sucesso, né? Não, tá bombando. Os meninos aqui ficam todos conversando. E eles ficam prestando atenção, a cara da Juju, a cara da Anitta, todo mundo assim, ó, com olho regalado assim, ó. Veja bem. Vamos supor que você coma 2.000 calorias, tá? Que é o que todo mundo fala. 7% de 2.000 calorias são 140 calorias, concorda? Se uma colher de sopa de azeite tem 100... Exatamente. Mas, por exemplo, eu posso... Mas o azeite não tem gordura saturada. Você está falando só de saturada. Só de saturada. Tá. Então, você pode comer 30 gramas, depende da sua ingestão da dieta. Você pode até comer 30 gramas de gordura. Mas 7 é o recomendado das saturadas que você não ultrapasse. Então, assim, 140 calorias da sua dieta não podem passar da gordura saturada. Então, vamos lá. Quanto que tem? Vamos pegar óleo de coco. O óleo de coco tem em cada... Cadê ali, Carol? Aqui, peraí. Óleo de milho, não. O de coco, cadê? O de coco é esse. Ó, então, cada colher de sopa tem 11,2 gramas de gordura saturada. Como é que eu transformo caloria em gramas de gordura, dividindo por 9. Porque quando você quer dividir carboidrato é por 4 e quando você quer dividir... por 4 também. Exatamente. Daqui a pouco você está fazendo nutrição. Não, eu adoro. E a gordura 9. Então, quando eu divido 9 por 140 calorias, eu vou ter em torno de umas 15, 16 gramas de gordura saturada, que aí você vai escolher. Mas você tem que saber, você tem que olhar os alimentos, o que eles têm dentro. Então, 11 do óleo de coco é saturado, mas do saturado, lembrando que saturado é tudo aquilo. E que daquele palmítico, que é o complicado, só tem 10%. Tá. E o ovo? Já me conta do ovo. O ovo, Deixa eu deixar uma pergunta do público na tela. Você já me conta do ovo. Porque o ovo, gente, também é maravilhoso. Vamos entender o que tem no ovo. Aquela gema é cheia de gordura. O que será? Que gordura é essa? Exatamente. Vamos colocar a pergunta do público na tela. O negócio tá bombando. Nós vamos é um negócio de louco. Sonhei com essa pauta. Quem escreveu pra gente, olha lá. A pessoa não dorme à noite. Eu adoro o pito. Tem? Aí. Letícia, obrigada, um beijo. Existe relação entre a diminuição da gordura abdominal e o uso do óleo de coco, doutora Gisela Savioli? Agora eu tô entendendo por que a Bran soltou essa nota. Porque o que deve ter de mulherada tomando muito óleo de coco, achando que a gordura abdominal vai diminuir. Exato, Carol. Vamos falar a verdade? É. Vamos colocar a pergunta de novo na tela e você me diga se isso tem relação ou não. E se tiver, como? É mágica? Gente, vocês acham que se fosse mágica, o mundo não estaria tomando isso? Vamos lá. Não, é a mágica, não, você vai contar qual é a relação. Exatamente. Agora você me deu uma falou que você queria, não, você tem que responder. Mas eu fico pensando da onde tira as coisas. Vamos lá. Exatamente. Letícia, não é, Letícia? Beijo, Lê. Gostei da pergunta. Existe relação entre diminuição de gordura abdominal e o uso do óleo de coco? Eu não li nada, nenhum artigo científico falando isso. Agora, mesmo que tivesse um artigo, sabe como ele seria feito? Ele pegaria uma proposta de pessoas assim que queriam diminuir gordura abdominal e uma outra aqui. Daria a mesma alimentação para os dois. Certo.
usaria o óleo de coco como fonte energética de gordura e usaria a alimentação aqui com, de repente, uma outra gordura que não fosse óleo de coco. Se nesse grupo diminuísse a gordura abdominal, eles sairiam com um estudo explicando que quando você troca uma determinada gordura por outra, mas numa refeição igual, padronizada. Quem faz isso? Então, às vezes, os estudos mostram alguma coisa, mas não quer dizer que isso vai aplicar para o povo em comum, para o leigo. Agora, eu vou te fazer uma pergunta do que eu já ouvi a respeito e fiquei pensando e, em partes, achei que faz sentido. E me diga, que é a história do óleo de coco pela manhã com o tal do cafezinho. Vamos à minha pergunta. Doutora Gisela, a pessoa naquela refeição de manhã, ela não vai comer um pão e nem nenhuma fonte de carboidrato. Isso. Tá? Ah, lembrando, né? Nenhuma. Esse pão tem isso de açúcar. Isso de açúcar que vai virar gordura se você comer demais. Tá. E que gordura? Saturada. E qual delas? Ácido palmítico. Isso. Nunca mais vou esquecer palmítico. Lembra do palmito? Não, lembra do óleo de palma. Que foi tudo substituído depois da gordura trans pelo óleo de palma. Por isso que tá essa coisa por aí, né? Por isso que é ruim. Pois a doutora Gisela já explicou. Então, assim, no seu café da manhã você não quer comer nada de carboidrato, certo? Aí você vai lá e toma um cafezinho com uma colher de sobremesa. Sim. Porque para um cafezinho, uma colher de sobremesa, né? Pra ser aquilo que vai te dar energia na sua manhã. Ou seja, é uma fonte de gordura no lugar de um carboidrato. Isto é efetivo num plano de emagrecimento? Olha, depende, pode ser. É o seguinte, cada um é um. Primeira coisa, a cafeína já vai me dar energia. Então, dependendo do meu plano alimentar, pode ser que eu queira realmente goste da caloria que este óleo de coco vai me dar de manhã. Mas talvez eu prefira usar essa caloria lá pra frente, porque aquele Profit Bullet, né, que a gente conhece, é óleo de coco e manteiga. Só que ali você tem 400 calorias. E aí, como é que você fica o resto do dia? Então, gente, é por isso que tem que tomar cuidado quando você lê as coisas. E agora tem um café cetogênico. Calma. Para que ele é aplicado? Em que situações? Para quem, né? Para quem? E que tipo de esporte, de repente, aquela pessoa está fazendo para fazer uso dele? Gente, é tudo muito individualizado. Não é tudo para todo mundo. Gente, Deus nos fez únicos. A sua digital é única. Nós somos únicos. Você não lembra aquele? Aquele, para mim, foi um dos melhores programas que eu fiz com você, mostrando aquele estudo na Universidade de Israel, onde eles pegaram várias pessoas comendo as mesmas coisas, fazendo tudo igual e cada uma tinha uma reação diferente com os mesmos alimentos. Para uma, o sorvete não aumentava a glicemia e para o outro, a alface aumentava a glicemia. E a pessoa engordava com alface. Gente, é muito bacana isso. Agora, vamos colocar mais uma pergunta do público? E a gente volta para a nossa dinâmica, porque nós vamos fechar falando da relação do câncer com a obesidade. No último slide. No final da nossa parte. Essa é fresquinha. Mas tem tempo... Consegui ontem. Quero saber. Eu te conto. Depois, quem quiser, tudo pra você. Ela manda, tá? Ai, doutora Gisela, quero muito esse estudo científico para ler. Sim. Aí, nesse caso, depois eu vou falar uma coisa especial. Olha lá. Ana Paula, um beijo, obrigada. Qual seria o melhor óleo ou azeite para grelhar e refogar os alimentos? Sua opinião? Indiscutivelmente o azeite e sempre assim, em pouca quantidade. Agora, outra coisa, para que grelhar? Você sabia que quando você grelha, aquele douradinho é uma nitrosamina cancerígena? Você contou uma vez. Gente, eu tenho uma receita ótima, um dia a gente faz uma culinária aqui. Faz confitado o peixe, por exemplo, que é aquele mergulhado no azeite a uma temperatura de 40 graus, aquela que você põe o dedo e não tem problema nenhum. Ele faz um peixe que eu não te conto. Não. E forno? Mas o forno alcança uma temperatura muito maior, você não tem tanto controle quanto no fogão. Agora, e não usar a gordura para grelhar e finalizar com o azeite? Olha, eu tinha até proposto para a Ju de trazer uns brócolis aqui, porque como que eu faço brócolis em casa? Primeira coisa, tem um despertador na cozinha, porque quando a água está fervendo e eu coloco os brócolis em cima do escorredor e tampo, são 2 minutos, são 120 segundos. Você vai dizer, mas não é possível, é rápido demais.
tempo de cocção adequada, a crocância, fica lindo e uma coisa importante, guarda todos os nutrientes daquele brócolis. Aí você tira, coloca no prato e faz que nem na Itália, finaliza com aquele azeite cru maravilhoso. Isso que é bacana. Perfeito. Vamos terminar aqui com o meu... Tem mais, não vai terminar nada ainda. Vamos pra mais perguntinha do Puí, doutora Gisela. Hoje você vai dar uma morada, vem morar aqui, ó. Tá ali o sofazinho, nós vamos sentar. Eu fico à vontade, se quiser mais tirar todas as dúvidas hoje. Fabiana, beijo! A gordura então, deste óleo sensacional de coco essa pergunta. Fica no fígado. Doutora Gisela Savioli, seu assunto predileto, fígado. Intestino. Intestino, é verdade. Fígado em segundo Mas daí lugar. o fígado em segundo lugar. Bom, aí a gente tem que falar do ovo, né? Vamos perguntar, exatamente. Então nós vamos falar. Fabiana, e aí? Que história é essa de fígado e óleo de coco? Vamos explicar. Então, lembra que eu falei que aquela turminha lá de cima, de 8 a 12 carbonos, né? Elas não precisam daquela lipoproteína para cair na corrente sanguínea e ser transportada. Então, o que acontece? Ela cai direto no sangue, pega uma carona com a tal da albumina e vai direto pro fígado. Que é o caso do óleo de coco. O óleo de coco. Então, o que acontece? Lá, ela vai ser oxidada. O que é isso? Quando você fala assim... vamos aproveitar, isso vai ser ótimo. Eu fiz massagem, aí diminui e reduzir a medida porque o adipócito liberou gordura, caiu no sangue. Para onde vai isso? Elimina na urina. Isso tem que cair do sangue, ir lá para o fígado e ser oxidado, queimado no fígado. Então, nós temos umas organelas, não sei se você lembra quando você estudou das mitocôndrias. Mitocôndrias, adoro essa parte. São as meninas da vez, tá? O que elas fazem? Elas pegam um nutriente, vão lá, metabolizam e transformam em energia, de tudo. Cada célula do seu fígado tem de 1.500 a 2.000 mitocôndrias. Então, você vai pegar essa gordura e vai oxidar. Entendeu? No fígado. Você vai queimar. Mas é o que eu digo, quem já tem um fígado gordo... Que é a esteatose hepática. Isso também dá uma pauta fantástica. A gente falou algumas vezes, mas se você sempre acrescenta coisa, a gente fala sempre e aí o que acontece? Por isso que eu não recomendo para pessoas com gordura no fígado a gordura do coco. Então, entenderam? Tá. Tirando estas pessoas com uso equilibrado... Legal. Vamos fazer mais uma perguntinha do público e nós vamos falar do ovo e vamos mostrar o último estudo. Noemi, obrigada, um beijo. Qual óleo de coco é melhor para usar na alimentação? Não, peraí. Extra virgem, tem isso também no óleo de coco? Tem classificação? Extra pois virgem? Eu sempre soube que ali é o extra virgem, porque na verdade ele é extra virgem porque você pegou o coco, prensou, tirou a gordura, acabou. Tá escrito, inclusive, extraído da polpa do coco. Tá. Menina, depois você precisa ver uma coisa. Você sabia que a gordura, que o açúcar de coco não é feito do coco? O açúcar de coco não é feito do coco? Depois a gente fala sobre isso. Ai, ela vai me voltar pra falar. O açúcar de coco não é feito do coco? Depois a gente fala sobre isso. É assunto para outra pauta, senão vai dar muita confusão. Então, o que acontece? Isso aqui é do coco, você retirou, tá? E você usou. Então não tem problema, é extra virgem. O fato de ser extra virgem, quando a gente fala de um azeite que ele é extra virgem, é que ele foi o menos possível modificado pelo homem e pela indústria, certo? Exatamente. Então, exatamente. Por isso que o extra virgem vai ser sempre mais caro. E aí também é coisa de marketing. Carol, deixa eu falar uma coisa. Fala. Eu fico triste quando, de repente, saem... Como você viu, de repente, eles têm toda a razão de colocar... Eu também acho, né? Sério. Gente, as pessoas... Por conta do excesso de uso inadequado. É que nem outro dia, falando do suco de couve, eu falei, gente, quem toma um suco de couve por dia não é o problema. O problema é que fala que tá na moda, aí toma café da manhã, almoço, jantar, lanchinho antes de dormir. Aí sim isso vira um problema, né? Bom, então, o que eu diria? Por que eu amo também o coco? É uma indústria, digamos assim, artesanal. Ela usa mão de obra, não é industrializado, entendeu? Então, você emprega pessoas, você está fazendo bem para o planeta, entendeu? E é isso que eu digo, sabe? A gente não pode demonizar uma bendita de um produto que, na verdade, gente, está favorecendo uma série de pessoas dentro do contexto social. Desde que consumam com bom senso. Tá? Isso vamos falar do ovo? Gente, que gordura que tem no ovo. Decora, eu não sei se você pegar o livro Alimente Bem Suas Emoções, você tem as 2 páginas
tudo que tem no ovo. Lembra que o ovo só não tem vitamina C. É verdade. Por isso, toda vez que você come um ovo, lembra de comer alguma coisa fonte de vitamina C. Tem todas as gorduras. Todas. Tem tudo no ovo. Tudo. Saturado. Tem. O palma, o outro. Não, o palma não, porque o palma é de uma palmeira. Ele é animal. Faz sentido. Entendeu? Ele só fica nos que... Tá, entendi. Entende? Então tem essa diferença. É o que é transformado no nosso corpo o açúcar. Exato. Perfeito. Você falou uma coisa que a gente não pode deixar de dizer. Na alimentação mediterrânea se usa o quê? O azeite e só tem proteção cardiovascular, isso ninguém tem como negar, tá? Certo. E só cozinham com azeite. O óleo de cozinha, esse ultra mega refinado, etc., o grande problema dele, ele tem excesso de ômega 6 na alimentação do planeta. Nós estamos com ômega 6 aqui, em detrimento ao ômega 3. Para você ter uma ideia, o ideal seria de 5 a no máximo 10 ômega 6 para ômega 3, para um ômega 3. Quando você vai para a alimentação atual, tem 30 para 1. Então isso o que? Mega super inflamatório. Tá. E na época do homem paleolítico era de 1 a 3 para um ômega 3 em relação a 1 a 3 ômega 6. Então o negócio tá feio. É inflamatório no último. Então é o que eu falo, gente. Vamos ter gordura, a gente tem que comer o mínimo possível, tá? E aí é o que eu digo também. Entre comer um carboidrato no lanchinho, você tá lá e tô com fome, vai lá na padaria, vai comer um folhado? Não. Pede um abacate, manda bater com uma água de coco, por exemplo. Falo pra todo mundo abacate. Gente, é fazer boas escolhas. E aqui que tá o programa Você Bonita, que eu amo, eu me disponibilizo sempre que vocês me pedem, né, Carol? Eu tô aqui. A gente que ama. Só Deus sabe, né? Pra gente conseguir fazer tudo que tem que fazer. A gente conversa muito nos bastidores, porque isso aqui é muito sério. Muita gente vai ver isso aqui. Então, vocês entendem, é tudo muito sério. E você sabe que eu não durmo mesmo, né? O negócio fica arrepiando minha cabeça até que a gente faça da maneira mais legal e mais informativa possível. Mais perguntinha do público, que dá tempo, olha lá quem escreveu pra gente. Vamos ver. Um beijo, Rafa, obrigada. A banha de porco é saudável, eu adoro quando nós vamos pra banha de porco, adoro fazer banha de porco. Bom, vamos lá, tem vários raciocínios, né? Tem, então é o seguinte, primeira coisa, tudo que você come, toma, vive, respira, vai pro santo fígado para ser detoxificado em termos de toxinas. Combinado. Só que você precisa de um monte de vitaminas e minerais para eliminar isso e mandar embora do seu corpo. Tá. Se não elimina, fica estocado aonde? Em forma de gordura. Fica estocado no tecido gorduroso. Porque todas as toxinas. Porque todas as toxinas, na verdade, o que elas são? Elas são uma estrutura espacial de uma conformação como se fosse uma gordura. Então, quando o fígado não consegue pegar aquilo e desmontar para eliminar na forma hidrossolúvel pelo urinofezes, aquilo continua, tipo, circulando como uma gordura. Então, ela é estocada no seu tecido gorduroso. Minha pergunta. Banha de porco. Cuidado, o que esse porquinho comeu? Só tome cuidado dessas coisas. Entre uma gordura saturada animal e vegetal, eu vou para vegetal, tá? Porque a gente não sabe as outras coisas. Agora, mas lá no sítio, meu avô viveu até 100 anos, só comia banha de porco. Claro, o porquinho dele, ele não tinha estresse, ele não comia outras tranqueiras, entende? Então é muito relativo. E por isso que falam da época paleolítica, que o homem tinha que caçar e ele comia a banha, então falou assim, o nosso corpo reconhece essa gordura desde sempre. Sim, reconhece. Só que hoje, de repente, a maneira como esse porquinho está se alimentando não é como ele se alimentava no período paleolítico. Por isso que a gente tem que saber o que comer, o bicho que a gente vai comer. Perfeito. Vamos ver o último slide? Então, acabou meu tempo, mas nós vamos falar do negócio. Eu não sei se vai entrar o lance do slide, mas você conta qual não, mas eu preciso mostrar. Precisa mostrar, então tá bom. Gente, o último slide. Pra falar da relação de câncer com excesso de gordura no corpo. Isso aqui é sério. Gente, nós vamos fechar. Não, é muito interessante. Vou levar uma bronca da Glaucia. Tudo bem. Mas olha só, antigamente, até hoje, a gente falando de câncer, né? Então, o que acontece? A gente sempre sabia que o câncer, a célula cancerígena é uma célula que gosta de açúcar. Então, a gente sempre reduziu o açúcar. Gente, isso é o que há the best. Eu consegui esse trabalho inteiro eu não posso disponibilizar, mas eu dou a referência. Por quê? Foram 2 colegas maravilhosos que eu até quero agradecer. Que ainda deve estar em estudo muita coisa. Não, é porque eles têm o estudo inteiro, mas eles devem ter pago para conseguir esses... porque custa bem. Só que
eles me cedem com o maior carinho. Então, na verdade, esse estudo eu dou a referência e depois vocês levantam. O que está dizendo aqui? Qual é o gatilho para metástase? Porque, na verdade, o câncer, enquanto ele está ali, a gente vai tratar dele, mas depois da metástase é um pouquinho mais complicado, não impossível, que hoje, graças a Deus... Sem dúvida. Agora, eles descobriram que... justamente o ácido palmítico ou uma gordura ou uma dieta rica em gordura aumenta especificamente o potencial metastático das células iniciadoras de metástase. Então, algumas gorduras também principalmente estão relacionadas. Palmítico. Então, o palmítico está onde? Na gordura animal, que é o que a gente come muito, por isso que eu falo não coma tanto. No óleo de palma, que é feito tudo em termos de indústria nisso. E no excesso de açúcar. Que vira a nossa gordura. Perfeito. Acho que fechamos com chave de ouro, né? Entendi tudo, vocês entenderam? Eu fico até arrepiada. Que aula. E todo mundo tem que raciocinar. Ai, doutora Gisela, muito obrigada mais uma vez. Eu sei o quanto você estuda esse informe, isso é importantíssimo. Quem quiser saber mais, entre em contato com a doutora Gisela. O site, Clínica Savioli, com 2Ls.com. Não, um L só. Não é mais não, um L só. Então, tá vendo? Tá tudo com 2L, minha filha. Um L só, gente. Meninas vão consertar. Clínica Savioli, com lsó.com.br ou no seu Instagram, @Gisela Savioli também. Tem tudo, a gente já conversa mais. Agradeço todo mundo que mandou pergunta e que estava atento a esse assunto, porque esse é conteúdo muito importante para a sociedade. E eu depois entro no Instagram daqui do programa, onde ficam todas e eu respondo todas. Não sei se você já observou Obrigada isso, sempre pela querida. gentileza e pela disponibilidade em estudar tanto algo importantíssimo para todos nós.